E agora, encaminhando para o final, tá? A gente vai visualizar que aqui, né, temos nessa parte de aqui, né, de configurações, o aluno consegue colocar uma foto, né, alguma coisa aqui. Nessas questões são configurações pessoais, tá? Então, cada aluno pode fazer aqui de acordo com seu interesse, tá? Temos aqui esse ícone de como estudar, então quando você clica ali, vai ter como se fosse uma mini aula inaugural, tá? Então é importante também que vocês façam esse acesso. Temos aqui os cursos livres, tá? Então vocês clicando aqui, vocês vão ter acesso a essa gama, né, de cursos livres. Temos cursos pagos, cursos gratuitos nessa parte. Tá? Então é interessante que vocês façam acesso a isso. E aqui vocês vão ter, vocês podem acessar com o seu RU e senha, tá? Então vocês podem entrar aqui nesse ícone aqui. E aqui a gente vai ter, né, vários cursos gratuitos, né, vão ser divididos também por áreas. Então é importante fazer a visualização desse recurso também. Tá? Aqui na loja Uninter a gente vai ter, né, de fato a loja, então vai aparecer para vocês os ícones, né, os itens, desculpa, vão aparecer para vocês, né, as formas, tudo direitinho de pagamento, tá? Isso aqui já é diretamente com a central, tá joia? Temos aqui o livro didático. Então, quando você clica aqui, por exemplo, vai aparecer para vocês se existe algum material enviado para vocês, né, pela central para o polo, tá? Caso vocês precisem fazer alguma retirada, alguém da equipe do polo vai entrar em contato com vocês, tá? Mas para vocês visualizarem se existe ou não a possibilidade, né, eh, de material físico, por exemplo, vocês vão clicar em relação das disciplinas, de obras das disciplinas, tá? E aqui, por exemplo, vocês vão clicar no curso. E aqui na frente, a gente vai ver, né, que tem tudo direitinho, tem as observações, né, que aqui nesse ícone aqui, por exemplo, né, tem as informações, então é importante que os alunos façam a leitura, tá? Mas aqui, ó, por exemplo, a gente vai ver o formato do livro. Então aqui a gente tem um código, tem a disciplina, tem a obra e no final temos aqui o formato do livro. Então a maior parte dos livros dessa aluna, por exemplo, é digital. A gente vê aqui, né, que a gente tem alguns livros físicos, tá? Então quando chegar esses livros no polo, a aluna será notificada para poder fazer a retirada. E lógico, a aluna tem um prazo para poder fazer essa retirada, tá? Então isso tudo é conversado. Temos também aqui, logo abaixo de livro didático, né, a tutoria. Essa tutoria já é uma tutoria geral do curso, tá? Então o aluno precisa acessar isso aqui também, dar uma olhada de vez em quando, verificar, tá? E caso precise entrar em contato lá na tutoria, pode fazer por aqui também, tá? Temos aqui o mesmo recurso, né? O Ad Amigos que tava aqui, ó, nesse outro aqui de cima, tá? É o mesmo ícone. Logo abaixo temos o ícone financeiro. Tá? Quando você clica no ícone financeiro, vocês vão perceber que vocês vão ter acesso ao boleto. Tá? Então, nos boletos vocês vão ver que vocês conseguem ver os boletos futuros, os boletos pagos. Tá? Aqui eu não consigo acessar para mostrar o da aluna, porque eu estou só simulando. Então, são informações sensíveis que nem as secretarias têm e a orientação tem acesso, somente o setor financeiro, tá? Então, essas informações, na verdade, somente o aluno que tem acesso a elas, tá? Então, essa parte de negociação de débitos, caso exista, os alunos podem, por eles mesmos, fazer por aqui, tá? Tem um link, é só clicar. Tem o telefone de cobrança, tá? Temos também o WhatsApp, que dá para entrar em contato, o e-mail, tá? Tanto do cobrança quanto do financeiro. Existe também, né, o devolução de valores. Então, são funções que os alunos vão prosseguindo conforme a necessidade, tá? Então, vai se encaixando ali nas necessidades dos alunos. Quando o aluno
abrir por si só essa página, vai ter também informações do imposto de renda, tá? Quitação anual de débitos, então vai aparecer mais recursos para os alunos, tá? Mas igual falei para vocês, isso são informações sensíveis que a orientação e a central dos polos não têm acesso, tá joia? Temos aqui a parte de serviços, tá? Então, aqui quando o aluno precisa solicitar um regime tutorial, por exemplo, é por aqui que ele entra. Tá? Material didático também, né, pode dar uma olhada por aqui. E a solicitação de serviços que o aluno entra para poder fazer, por exemplo, solicitação de serviço de uma segunda via de um comprovante de matrícula, por exemplo, tá? É só um exemplo, né? Mas tem como você ter acesso a esses documentos também. Então, assim, sempre que vocês tiverem dúvida, podem perguntar para a gente. Mas aqui vocês também têm esse acesso, esse recurso, tá? Então, vocês podem solicitar algum serviço. Então, aqui também vocês vão solicitar provas de recuperação, tá? Além disso, tem algumas outras solicitações que dá para fazer por ali e é tudo bem tranquilo, bem fácil de acessar, tá bem? Temos aqui também o ícone, tá? De estágio não obrigatório. Então, toda vez que o aluno tiver um estágio que não está na grade curricular, ou seja, um estágio remunerado, tá? O aluno entra por esse ícone de estágio não obrigatório, tá? E aqui esse recurso é feito diretamente da central com o aluno, tá? É uma função que não passa pelos polos. O aluno precisa fazer todo o acesso e todo o entendimento do que é o estágio não obrigatório, né, que já é a primeira parte ali, né? O segundo, né, que é o termo de compromisso, contrato de estágio. Então, toda a informação que o aluno precisa vai estar aqui, tá? Então, o aluno precisa fazer a leitura de essas partes, todas essas 7 partes, tá? E quando existir material complementar, também do material complementar, tá? E agora partindo aqui, né, para a biblioteca, né, temos aqui o manual do aluno, né, mas aqui são PDFs, né, então o aluno pode fazer também, né, a leitura desses PDFs, né, que estão aqui disponíveis. E por fim aqui temos a biblioteca. E aqui a gente tem a biblioteca Virtual Person. Temos e também a Library. Tá? Então são geralmente essas duas aqui que são as mais usadas, né? Quando as pessoas acessam essas informações aqui da biblioteca. Tá? Temos aqui também, né, algumas outras questões, né, isso aqui já aparece, né, para os alunos, se eles quiserem acessar, né, essa comissão própria de avaliação, então tem toda essa questão que isso aqui aparece para o aluno quando ele entra no Árvore Univirtus, aparece uma pesquisa de perfil socioeconômico, né? Aqui no caso dessa aluna, ela respondeu, né, lá no dia 7 de março, tá? Então, é só para o aluno poder verificar aqui mesmo, tá? Aqui notícia da Uninter é como se fosse um jornalzinho, tá? Então aparecem informações da Uninter como um todo, tá? Temos alguns links úteis, tá? Testar a conexão, então quando você estiver em casa, quiser verificar essas questões, tá? Temos o testar, conexão, limpeza de histórico, tá? E a remoção de vírus. Então esses são recursos que a Uninter deixa aqui para os alunos, tá bem? E agora eu vou finalizar essa parte com vocês, acessando a parte do acadêmico em si, né, das aulas, no caso, tá? Então, aqui, finalizando agora, a gente vai entrar para esse quadro do meio, tá? Então, aqui, quando você abrir o seu Árvore Visto, geralmente aparece assim, tá? Os recentes. Só que eu sempre sugiro aos alunos de fazer o seguinte, entrar em meus cursos, tá? Porque às vezes o aluno tem mais de um curso, então, para não ficar confuso, né? A gente faz isso entre meus cursos e aí vai estar direitinho lá, né? Dividido para vocês
o curso que o aluno quer acessar. Então, aqui no caso, a gente vai entrar no de licenciatura em pedagogia da aluna, tá? Aqui estão as aulas que a gente conversou, né, que a aluna tem. Então, eu vou entrar em uma delas, tá, para a gente poder conversar a respeito. Então, aqui, quando a gente entra, por exemplo, eu vou entrar em didática, mas vocês podem espelhar essas informações para as demais aulas, as demais disciplinas, tá? Aqui, essa aluna tem a disciplina de avaliação, a disciplina de didática, educação especial inclusiva e formação inicial em educação à distância. Tá? São 4 disciplinas diferentes. Então, vou acessar aqui primeiro, vamos supor, didática. Tá? Na didática, a gente consegue ver que a gente vai ter esses ícones da parte lateral aqui, roteiro de estudos, avaliações, trabalhos, livro da disciplina, central de vídeos, aula ao vivo, tutoria, fórum, chat e avisos, tá? Isso aqui tudo, quando você entra na disciplina, é tudo referente à disciplina em si. Tá? Então, vocês precisam ter isso em mente. Então, o primeiro deles é o roteiro de estudos, aula 1. Tá? Então, aqui você vai clicar e você vai clicar de novo para poder abrir. Tá? E aí vai aparecer para você a aula 1. Então, quando você clicar nessa aula, vai aparecer para você, né, a questão aqui, né, por exemplo, essa aula, por exemplo, tem os slides, tá? Então, você pode ir passando, por exemplo. E aqui, ó, temos o primeiro vídeo. Então aqui, ó, ela consegue assistir essa aula. Então assistiu, né, finalizou, fechou e voltou para os slides. Aqui tem a segunda, tá? O segundo vídeo dessa aula, tá? Então aqui, cada vídeo desse não é uma aula solta. A soma desses vídeos compõe uma aula, tá? Então aqui, ó, são temas. Então são a divisão que é feita para essa aula. Então essa aula tem X temas, por exemplo, né? Aqui se a gente clica aqui, ó, por exemplo, nesse ícone de vídeo aula, a gente vai visualizar que essa aula tem 8 temas, 8 vídeos, né, no caso, só que 5 temas, né, que são onde está dividido o conteúdo. E aqui ela faz uma conversa inicial, tá? A professora. E aqui ela vai na prática, onde que ela relata algumas curiosidades, né? Pode ser, dependendo do professor, mostrando como que é feito o que foi ensinado na prática. E também tem a parte finalizando, que é só um encerramento dessa aula. Então, somando os temas, a conversa inicial, a prática e o finalizando, isso tudo dá uma aula, tá? Então, vocês precisam ficar atentos em relação a isso, tá? E aí vocês conseguem percorrer esse slide, tá? E aqui no final a professora ainda deixa aqui as referências para os alunos, tá? Temos também aqui a impressão, então o aluno consegue fazer acesso aqui à apostila que é deixada pelo professor, tá? Então isso aqui é a apostila da aula, o aluno consegue fazer download e, se quiser, pode ainda fazer a impressão desse material. Tá? Temos aqui o recurso de slides. Então, aqui o professor deixa para vocês todos os slides que foram utilizados na aula. Então, se vocês tiverem facilidade, quiserem acompanhar também pelos slides, é possível. Tá? E por fim aqui o livro. Tá? Então aqui temos acesso, né? Aqui ele já vai para a library. Você precisa colocar seu RU, sua senha para poder entrar. Tá? Então não tem mistério. Tá bom? Vou voltar aqui. E aí essa seria a aula 1. Aula 2, mesmo processo. Então você desce, você clica, inicia, tá? Então vai ter sua própria apostila, a sua própria, seus próprios slides, tá? Cada uma dessas aqui. E além disso, além dessas 7 aulas aqui, por exemplo, temos o material complementar, tá? É extremamente importante que vocês acessem também o material complementar. Por quê? Dependendo da disciplina, o professor às vezes pode solicitar algum trabalho a ser feito e postado na plataforma. E aí, aqui nesse material complementar, onde está escrito toda essa questão, é, que vai estar a explicação também, né? Uma explicação às vezes complementar, algum template para vocês preencherem, vai estar aqui nesse material complementar.
tá ok? Agora vamos para a avaliação, tá? Quando a gente clica em avaliação, aqui a gente consegue ver que essa aluna, por exemplo, ela vai ter uma APAO objetiva, tá? Essa APAO objetiva número 1, ela encerra, né, dia 13/4, por exemplo, para ela, tá? Aí aqui aparece, né, quando abriu e quando ela fecha, tudo certinho. Aqui aparece esse aviso, né, quando expira, e aqui na frente ela consegue iniciar. A APAU é uma atividade pedagógica online que o aluno consegue fazer de casa, com consulta, tá? E tem até 3 tentativas. E é válido ressaltar que sempre vai prevalecer a maior nota, tá? Então, vamos supor que na primeira você tirou 60, na segunda você tirou 50 e na terceira você tirou 80. Então, vai prevalecer 80, porque foi a maior nota, tá? É... E essa aqui é a PAU número 1, tá? A PAU número 1, ela vale 15% da sua nota na média, tá? A PAU 2, ela também vale 15% da média. Ela também né, tem até 3 tentativas, pode ser feito com consulta de casa, tá? Ela tem aqui um prazo maior, né? Ela vai finalizar lá em maio para essa aluna, né? E vai começar, na verdade, no dia 13, quando termina essa primeira aqui. Então, terminou uma, começou a outra, nesse caso, tá? E aí vocês conseguem fazer de casa com essa consulta, tá? E isso aqui compõe sua média. Então, é extremamente importante que vocês façam essas avaliações, tá? Essas atividades pedagógicas, porque isso vale nota. Tá? Aqui no caso dessa aluna, por exemplo, ela tem a prova mista. Tá? A prova mista dela, ela vale 70% da nota. Ela é uma prova sem consulta. Então, assim, vocês precisam ter em mente que a PAU com consulta. Prova é prova comum, é prova sem consulta, tá? E essa prova dela que é mista. Então, ela vai ter questões dentro dessa prova. Ela vai ter questões objetivas, né, onde que ela vai marcar, né, vai fazer essa múltipla escolha e também vai ter questões de escrever, né, a discursiva. Então, ela vai ter esses dois tipos de questão, então por isso que chama prova mista, ok? Aqui na frente tem a data de início e a data de término, tá? Então ela precisa ficar atenta em relação a isso também. E, além disso, né, sempre que vier um aviso aqui na frente, né, avaliação presencial, o aluno precisa agendar a prova no polo e realizar a prova no polo, tá? Então, vocês precisam ficar atentos em relação a isso, tá? A maior parte das provas serão no polo a partir de agora, então vocês precisam se habituar também a esse processo, tá? Que é muito importante. Quando não tiver escrito prova mista, pode estar escrito o seguinte: prova objetiva e prova discursiva, separadamente. Tá? Vai depender do professor e da matéria. Se tiver só prova objetiva, é sinal que a prova discursiva ela foi trocada por um trabalho. Tá? Então vocês precisam acessar aqui o terceiro ícone. Quando acessa o terceiro ícone, se tiver trabalho, né, vai estar descrito ali para vocês as datas de entregas, tal qual a prova. Tá? Então vocês precisam também ficarem atentos em relação a isso e fazer o acesso disciplina por disciplina. Tá? Porque senão se achar que todas as disciplinas vão ser iguais, às vezes pode ser um erro que é bastante cometido pelos alunos, né? Porque às vezes vai depender ali do professor e do teor da disciplina, no caso, tá bom? Mas no caso dessa aluna e dessa disciplina é somente a prova mista, então somando 70, 15, 15%, dá o 100%, né, da nota dela. Então ela precisa ficar atenta em relação a isso. E só para finalizar essa parte de avaliações, aqui em cima a gente vai ter o simulador de notas, né? Então aqui você consegue simular suas notas no período regular. Você consegue fazer o agendamento dessas provas, tá? E você consegue visualizar o que você já agendou, ok? Continuando aqui, tá? A segunda chamada substitutiva é uma avaliação paga
que o aluno precisa solicitar para substituir apenas essa prova aqui. Então, se o aluno perdeu ou se o aluno ficou com uma nota muito baixa nessa prova mista, o aluno pode sim solicitar uma segunda chamada substitutiva para substituir essa prova, tá? E aí precisa realizar o pagamento, e depois que o pagamento for confirmado na plataforma, essa prova será liberada para o aluno realizar, tá? A prova-exame e a prova de recuperação, eu vou explicar para vocês aqui de dentro do simulador de notas, tá? Então a gente vem simular notas, e aqui a gente vê que, tá? De 70 até 100, o aluno está aprovado por média no período regular, tá? De 30 até 66 na média, o aluno está apto para poder fazer o exame. O que é o exame? O exame é uma avaliação, tá? Uma prova gratuita oferecida pela Uninter para os alunos que tiveram a pontuação entre 30 e 66 pontos na média, tá? Então aqui o aluno precisa ficar atento, né, em relação à média para poder ver em qual situação ele se enquadra. Tá? Então, nesse caso, né, aqui a gente ainda não tem, né, os dados aqui da aluna, mas se ela fizer, vamos supor aqui, 40 pontos, ela tem a opção de fazer a prova-exame, que é uma prova gratuita. Tá? Só que se ela ficar até 29 pontos, né, de 0 até 29, ela já é reprovada por média, e aí ela precisa fazer um regime tutorial. Tá? Esse regime tutorial, ele é uma avaliação como se fosse, né, semelhante a é, aquelas disciplinas do ensino médio que o aluno fica com independência, né? Então, quando ele passa de ano, digamos assim, ele ainda continua fazendo uma matéria do período do ano anterior. Então, é basicamente isso aqui. Então, você vai solicitar o regime tutorial e vai aparecer a disciplina novamente para você. Então, vai abrir tudo para você novamente. A POL, a 1 e 2, né, no caso, e as provas regulares com novas datas, tá? Então, quando você solicitar, vai aparecer para você novamente. Só que essa solicitação, ela é paga também, tá? Então, o aluno precisa pagar para o regime tutorial e precisa realizar durante aquele prazo, tá? E aí, assim, é lá onde que eu mostrei lá no início, né, no serviço, solicitação de serviço lá, e você consegue, na verdade, desculpa, é serviço e regime tutorial, você consegue solicitar por lá. É, e aí, assim, né, a gente tem que estudar caso a caso, mas só para vocês entenderem que tem recursos para vocês não ficarem prejudicados, tá? Em relação a isso. Então, aqui, quando a gente passa para a próxima subaba, a gente vê que tem também uma legenda para a prova-exame, tá? De 50 até 100 pontos, o aluno está aprovado em exame, tá? Só que de 0 até 46, o aluno está reprovado em exame. Se o aluno reprovar em exame, aí sim ele faz essa recuperação aqui de baixo, ó. Essa recuperação onde que eu estou marcando aqui para vocês, tá? Nesse caso, quando ele reprova no exame, tá? Mas aqui, no exame, existe uma facilidade que eu sempre falo com os alunos. Tentem fazer sempre a melhor nota que vocês puderem no período regular. Por quê? O exame, ele conta a nota do período anterior. Então, se vocês fizerem a melhor nota, vocês conseguem ali também subir a média de vocês e não ficar tão preocupados ali no período do exame. Tá? Então, é basicamente isso aqui que temos de avaliação. E aqui, por exemplo, se vocês não conseguirem passar no exame, né, que aqui, por exemplo, de 0 até 46, o aluno está reprovado em exame, aí sim ele vai para recuperação. E aí na recuperação, temos aqui também, né, que o aluno precisa fazer de 50 até 100, só que não tem a média do período anterior. Tá? Então aí você precisa fazer, ele vai zerar toda a sua pontuação e você precisa fazer a partir de 50 pontos naquela prova de recuperação, ok? O ícone trabalho a gente já conversou sobre. O ícone de livro da disciplina. Então aqui vai aparecer para você, tá? A capinha do livro, vai aparecer também a edição e a sinopse dele. Então tem bastante informação legal aqui,
tá? Aqui temos também, né, o acesso à central de vídeos da CMA por aqui. Então, se vocês precisarem, vocês podem acessar por aqui também, tá? Temos aqui aula ao vivo, só que aqui é referente a essa disciplina específica, tá? Então, o aluno precisa acessar e visualizar, né, tudo direitinho, né, e acompanhar nos avisos, igual eu mencionei anteriormente, tá? Temos aqui o tutoria, então nesse tutoria você conversa com o tutor responsável por essa disciplina de didática, tá? Então, quando você quiser uma outra disciplina, é só você entrar na outra disciplina e solicitar e conversar na tutoria da outra disciplina, tá? Temos aqui o fórum também, né? Que são outros ícones, por exemplo, chat. Aí esses recursos aqui é o aluno que consegue acessar. Eu estou somente simulando, né? Então eu não consigo fazer o acesso a isso. Porém, aqui o aviso, esse aqui é aviso específico dessa disciplina. Então o aluno pode fazer também a conferência por aqui, tá? Então, finalizando aqui com vocês, vocês conseguem fazer o espelhamento de tudo isso que eu expliquei para essa disciplina. Vocês conseguem espelhar para as outras disciplinas, tá? E sempre que vocês estiverem com dúvida, vocês tentem entrar em contato é, ou no Polo, ou na central de mediação acadêmica aqui em cima, ou no atendimento online, tá? Temos vários recursos para vocês poderem não ficar com dúvidas, tá? Além disso também, sempre lembrem da central de vídeos CMA, tá? É muito importante que vocês sempre lembrem disso, porque às vezes pode ser uma coisa simples que vocês consigam acessar um vídeo curtinho para poder liberar aquela demanda, digamos assim, tá? É isso, gente. Muito obrigado por assistirem. É, podem contar comigo sempre, com a gente aqui do Polo, tá? E, no mais, bons estudos a todos. Obrigado.